Dejane, o programa é todo seu. Fique à vontade. Obrigada, João Edson. Bom, eu gostaria já de convidar, então, o José Guilherme Leal, que é o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é engenheiro agrônomo, é auditor fiscal federal agropecuário, tem ampla experiência em toda essa defesa dos nossos bens e dos nossos produtos do agro. Seja bem-vindo. Bom dia, José Guilherme. Bom dia, Dejane. Bom dia aos companheiros, aos amigos aí da rádio. E desejo também um bom dia a todos os ouvintes, especialmente aos produtores rurais do Mato Grosso. Obrigada. Você esteve em Mato Grosso na semana passada, pôde acompanhar de perto nossas lavouras, nesse momento nossas lavouras de soja principalmente, e a colheita que está em andamento, e veio a convite de uma entidade justamente para avaliar um problema. A cigarrinha do milho, inclusive no Bom Dia Agro, a gente falou desse problema. O milho que começa a ser cultivado já apresenta essa praga, e é uma praga que em anos anteriores já causou danos nas lavouras. Eu gostaria que você já nos dissesse sobre essa impressão que você teve ao visitar as fazendas e o que o Ministério está agindo, de que forma está agindo para resolver esse problema. Sim, eu tive, principalmente aí na região de Lucas do Rio Verde, a convite da ProSoja Mato Grosso, tivemos com pesquisadores da Embrapa, com técnicos aí do INDEA e técnicos do Ministério, conversando e vendo as lavouras com os produtores. A cigarrinha do milho é uma praga que, na verdade, ela transmite uma doença, que é o enfesamento do milho, e que tem causado prejuízos em algumas regiões. Até então, a incidência do enfesamento no Mato Grosso estava abaixo, né? Mas já no ano passado o Ministério já tinha feito um levantamento em algumas amostras, e nós verificamos que existia, sim, vamos dizer, dentro da cigarrinha, né? Já tinha a possibilidade de transmitir essa doença. Esse ano, como teve um pequeno aumento na lavoura, que a gente fala do milho safra, né, na primeira safra, as lavouras que estão se desenvolvendo próximas na segunda safra, próximas do milho safra, têm apresentado uma alta incidência de cigarrinha que preocupa os produtores e pode, sim, gerar alguns prejuízos para esses produtores, né? Então, mas a recomendação não é uma praga, e essa doença, a cigarrinha, mais efetivamente de fácil controle, certo? E assim, as recomendações até então da pesquisa, né, que o Ministério tem feito, primeiro propor escolher cultivares que sejam tolerantes ao enfesamento, né? Fazer o manejo correto com os produtos segundo as recomendações, né? E tem uma parte importante que é eliminar no período seco, principalmente, ou no meio da lavoura da soja, aquele milho voluntário que a gente chama de milho guacho, que ele pode aumentar a população de cigarrinha, e aí quando a gente tem a safra plantada, também você vem do milho guacho já uma população mais alta. Secretário José Guilherme, é uma preocupação, já que atinge uma cultura como o milho, porque o milho, ele é, claro, uma commodity comercial de exportação, mas é também uma cultura usual em sítios, muito usual para feirantes, né, que fazem pequenas roças até para subsistência, para alimentação familiar, e todo esse setor pode ser impactado ao longo do tempo, e também há uma dificuldade maior de se fazer um período do ano que não se tenha milho na lavoura. Isso também está sendo estudado? Está sendo estudado pelo Ministério. Como eu falei, ano passado nós fizemos monitoramento nas principais regiões produtoras, né? Implantamos, analisamos isso dentro de um laboratório do Ministério, temos os dados onde ocorreram os maiores problemas, e estamos trabalhando aí junto com a pesquisa. Queremos que o setor privado, principalmente o setor de sementes, coloque e acelere a colocação à disposição para os produtores de cultivares, de híbridos tolerantes, né, principalmente ao enfesamento, que é uma das principais medidas para conter aí o avanço, que realmente esse complexo cigarrinho enfesamento preocupa muito. O milho é muito importante na nossa base
alimentar, né? Porque ele está na base da alimentação da cadeia da proteína animal, seja do frango, do suíno, da produção de ovos, da produção de leite, da produção de carne bovina. É um produto importante no Brasil também para exportação, né? Então, realmente, o Ministério tem a preocupação, nós estamos trabalhando muito forte aí com pesquisa para colocar mais opções à disposição do produtor para manejo dessa praga. Ok, nós estamos conversando, então, vale lembrar, com José Guilherme Leal, secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura. E, secretário, eu gostaria de tocar num ponto que gera certa polêmica também e algumas divergências de diversos setores, né? Mas no ano passado foram feitas algumas mudanças no calendário de cultivo da soja. E isso ocorreu em vários estados brasileiros, não apenas em Mato Grosso. Eu gostaria que o senhor explicasse também para os nossos ouvintes o que mudou desde essa portaria de setembro, né? E por que houve a necessidade dessas alterações? Muito bom, e agradeço a oportunidade de esclarecer esse assunto, porque realmente saíram até em outros veículos de comunicação algumas informações que não são procedentes. Nós fizemos a revisão do Programa Nacional de Controle da Ferrugem da Soja, certo? Aí foi uma portaria no meio do ano e que trouxe ao Ministério da Agricultura a competência para definir o calendário de plantio no âmbito nacional e o vazio sanitário. Importante, o Mato Grosso, o INDEA já vinha praticando isso, né? Nós trouxemos no âmbito nacional. E na definição desse calendário, esse primeiro calendário nacional, nós escutamos aí vários estados, os órgãos de defesa dos estados, que aí no caso é o INDEA, mas também os produtores rurais. E na safra anterior, vamos lembrar, nós tivemos alguns problemas climáticos, né? Então nós decidimos, um dos principais pontos para o Ministério decidir, começar com um calendário um pouco mais alargado, né? Foi justamente porque nós tínhamos uma incerteza ainda de como seria o comportamento climático para a condição de plantio e colheita dessa safra. Na região do Mato Grosso ocorreu tudo bem, então nós tivemos sim um calendário mais estendido. Na verdade, nós estamos falando de 33 dias a mais do que era praticado antes no Mato Grosso, né? Tivemos sim um calendário estendido, mas a gente pode ver que a maioria dos produtores teve a condição de plantar no melhor período, né? E o fez assim, né? Boa parte das lavouras estão colhendo, lavoura já em início de colheita também outras, né? O que a gente tem de informação no Mato Grosso é que alguns produtores vão utilizar um pouquinho essa janela ainda, essa semana, que já termina agora no dia 3 de fevereiro, para plantar uma área para reserva, para semente própria, o que é permitido pela legislação. Já no caso do Paraná e do Rio Grande do Sul, esse calendário mais estendido propiciou, como eles tiveram problemas climáticos, propiciou alguns plantios mais tardios, já que eles não tiveram a condição de plantar, ou alguns até foram feitos alguns replantios porque perderam a lavoura no início da fase germinativa. Ok, secretário, eu vou abrir, se os meus colegas Onofre Ribeiro, se a Juliana, se o João Edson tiverem alguns questionamentos, podem falar também, viu? Só chamar aqui. Mas eu gostaria de falar de pecuária agora, secretário. A sua pasta é tão abrangente, né? Tem todo esse cuidado, desde a sanidade. É importante a gente até reforçar para as pessoas da cidade que nos ouvem, que às vezes não tem tanto contato com o agro, mas a defesa agropecuária, ela também, de certa forma, se responsabiliza, né, pelos alimentos que chegam na mesa aí do produtor, né, que chegam na mesa de todos os consumidores. A gente tem uma questão em Mato Grosso, que é uma expectativa muito grande, que é a retirada da vacina contra a febre aftosa. Parte de Mato Grosso, inclusive municípios que nos ouvem no noroeste de Mato Grosso, desde 2019 já deixaram de fazer essa vacinação porque pertencem a outro bloco, né? Mas Mato Grosso há uma expectativa, já era para ser feita a retirada dessa vacina contra a aftosa, mas isso foi até adiado em função da pandemia. Há um novo cronograma para que Mato Grosso deixe de vacinar, seja livre de febre aftosa sem a vacinação? Nós
estamos no programa, né, de melhorando o status sanitário do Brasil em relação à febre aftosa. Então, o país, desde 2018, ele é todo livre de febre aftosa, mas a maioria das regiões ainda com vacinação, e o planejamento que nós fizemos junto aí com as federações de agricultura, com o setor privado e com os órgãos de defesa do Estado, aí no caso eu vou falar mais, é o INDEA, né, que é o órgão que a gente trabalha em parceria, é para mudar esse status sanitário e, na verdade, a gente deixa de vacinar, mas substitui a vacina por um serviço de vigilância mais eficiente. Né? Isso, para ser feito, tem todo um investimento, uma melhoria, principalmente do serviço de defesa agropecuária, aí no caso o INDEA. O INDEA está trabalhando muito forte, tem já todo o planejamento e nós estamos, assim, tem muito envolvimento aí do setor privado, que é importantíssimo, né? O produtor querer andar junto, querer mudar, dar esse passo, porque ele também vai ter que estar mais vigilante, se ele tiver alguma suspeita, qualquer doença, notificar o INDEA, procurar o INDEA. Então, essa parte da vigilância a gente vai precisar reforçar. Então, o INDEA tem trabalhado muito forte. Nós temos um ponto importante no Mato Grosso que o Estado está implantando, que é um programa para vigilância na fronteira, para evitar o trânsito irregular de gados, né, da fronteira seca de outros países para dentro, que isso pode comprometer o nosso estado sanitário. Então, nós vamos fazer uma avaliação possivelmente até março para tomar essa decisão, mas eu digo que o trabalho aí no Mato Grosso está bem feito e nós devemos sim conseguir dar esse importante passo que nos coloca o Brasil numa outra condição perante o mercado mundial, inclusive possibilitando a abertura e ampliação dos mercados de exportação. Inclusive, secretário, é um desejo, né, de muitos criadores que já fazem esse trabalho há muitos anos, que protegem os seus rebanhos, que essa vacina, então, uma vez comprovado que não há mais o vírus circulante da febre aftosa, que essa vacina deixe de ser feita nos animais. Mas há ainda uma divergência sobre a questão da retirada em blocos. Por exemplo, há previsão de que o Pará, né, uma manifestação do próprio Estado, retire somente em 2023, né? E Mato Grosso já faria a última vacinação, se possível, ainda em novembro deste ano, de 2022. E os estados estão muito próximos a trânsito de animais, e isso pode ser ainda mais custoso. Há como diminuir essa questão dos blocos, né? Fazer uma retirada maior e eliminar essa retirada em blocos? Então, o Mato Grosso, assim como Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Bahia, São Paulo, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Sergipe estão no bloco 4, que foi feito o desenho. Então, esse bloco ele deve caminhar mais unificado. Vamos ter aí sim o problema do trânsito Mato Grosso-Pará, porque possivelmente o Pará não vai conseguir acompanhar nessa primeira fase. Então isso é um dos pontos críticos que estão sendo estudados. Ok, secretário José Guilherme Leal, secretário de Defesa Agropecuária do Mato, a gente está se encaminhando para o final da entrevista, eu gostaria que o senhor falasse dessa importância e do cuidado, né, de toda essa questão sanitária dos produtos agropecuários. Essa vigilância passa também pela sua secretaria, né, e chega aí na mesa dos nossos consumidores? Isso, muito bom você apresentar essa pergunta, que é a nossa oportunidade de conversar, principalmente com o público mais urbano, né, que às vezes desconhece esse trabalho. Então, o Ministério da Agricultura, aqui na nossa Secretaria, Secretaria de Defesa Agropecuária, tem a coordenação do Serviço de Inspeção Federal, o nosso CIF, serviço centenário, né, que faz toda a inspeção e garantia dos produtos de origem animal do Brasil. Carne, leite, ovos, mel, né, lácteos, os pescados. Então, é um serviço reconhecido internacionalmente, mas a nossa preocupação, o pessoal fala muito da exportação, né? Mas o que a gente quer, e nós fazemos isso, é dar a garantia para o consumidor brasileiro que um produto com CIF ele pode consumir, que é um produto inspecionado, analisado, monitorado, né? E por isso, tendo essa garantia no nosso mercado interno, é o que nos ajuda a conquistar mais mercados de exportação. Mas a nossa primeira preocupação é com o consumidor brasileiro.
Mas também nos produtos vegetais, o Ministério faz um trabalho de monitoramento, por exemplo, de resíduos defensivos em alimentos. Nós fazemos o controle das micotoxinas, aflatoxina em amendoim, diversos produtos, trabalhando com a fiscalização dos padrões, padrão do arroz, do feijão, do óleo, e temos avançado nos programas de combate à fraude. Vários aí, por exemplo, o azeite, a gente ainda tem algum problema de fraude no azeite. O Ministério tem trabalhado muito forte em retirar, inclusive com a polícia, quadrilhas fraudadoras de azeite, mas não é só azeite, já tivemos problemas de fechar fábricas que estavam fraudando suco. Então é um trabalho que também toda a parte de bebidas, seja elas alcoólicas ou não alcoólicas, os sucos e até a cerveja aí, para quem gosta, também é toda inspecionada pelo Ministério da Agricultura. Ok. Eu agradeço José Guilherme Leal, secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Deixo, então, aberto o convite sempre que precisar, que tiver informações a passar ao público de Mato Grosso, do agro e também da cidade. Os microfones, então, da Conte estão abertos para que o senhor venha e fale conosco. Obrigada por aceitar esse convite num dia de estreia desse programa Bom Dia Agro, aqui na Rádio Conte. Muito obrigado, Dejane, por essa oportunidade. Estaremos sempre aqui no Ministério da Agricultura à disposição para conversar com vocês. Obrigada, João Edson, Onofre, Juliana. A gente acabou de ouvir, então, o secretário de Defesa Agropecuária do MAPA, José Guilherme Leal. Ele trouxe informações importantes da defesa da nossa agropecuária, informações do cuidado, né? Muitas vezes as pessoas não entendem o cuidado que tem lá no campo, a forma de produção o trabalho que isso dá para que a gente possa ter alimentos seguros, alimentos de qualidade aí nas nossas mesas, né?